Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data foi criada na década de 50, mas só foi na década de 80 que as práticas de racismo foram transformadas em crime inafiançável. Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos a doutora Marivânia Araújo, que é do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM. Tudo bem, Marivânia? Tudo ótimo. Bom, é uma data que tem que ser não só comemorada, mas muito revista também, né? Sim, comemorada, revista. A gente tem que insistir nesse debate. O problema o problema do Brasil é que o racismo não é discutido. Não foi discutido desde a abolição. Então, a gente tem mais de 150 anos da abolição e a gente tem práticas racistas e discriminatórias cotidianas na nossa sociedade. Infelizmente, em todos os espaços, na escola, no trânsito, enfim, no comércio, né, no mercado de trabalho. Algumas pessoas são preteridas no mercado de trabalho exclusivamente pela sua cor. E um dos problemas é que essa questão não foi debatida, não foi colocada em pauta. Então, esse momento é um momento da gente, inclusive, agradecer, porque é preciso jogar luz nesse problema e falar cada vez mais sobre discriminação racial. Você acredita que os próprios negros estão mais fortalecidos e denunciando mais? Ou é tão impregnado que ainda tem gente que fala, deixa passar? As duas coisas. É muito impregnado. A discriminação racial, o racismo, o preconceito na nossa sociedade, ele é estrutural, eles são estruturais, o que significa dizer que nós aprendemos a ser racistas, né? Como eu falei, nos diversos espaços, em todos os espaços, né? As práticas de convivência, elas são marcadas pela discriminação. Agora, outra coisa que você chama a atenção é que, hoje em dia, a população negra ela está mais atenta. Né? Boa parte da população negra está mais atenta, está mais preocupada e denuncia. Então, o racismo e a discriminação racial eles sempre aconteceram. Né? Infelizmente, é um problema da nossa sociedade. Mas, ultimamente, cada vez mais pessoas, cada vez mais grupos, cada vez mais coletivos, famílias estão trazendo esse tema, que é difícil, é dolorido, né? Mas cada vez mais estão trazendo esse tema para o debate. E eu gostaria de lembrar um outro elemento que está aumentando, que faz com que esse debate, as denúncias, a conscientização da discriminação eles sejam maiores, são as redes sociais. Isso acaba mexendo, né? Mas também acaba virando um lugar onde as pessoas ainda acabam se escondendo para praticar o racismo, infelizmente, né? Sim, você sabe que para toda ação tem uma reação. Então, cada vez mais nós percebemos os coletivos, os grupos discutindo as relações raciais, discutindo discriminação. Então, hoje a gente vê, por exemplo, mais denúncia. Hoje a gente vê o maior número de denúncias nas delegacias, maior número de denúncias entre os grupos de amigos, né? As pessoas, chamando a atenção olha, isso aí foi um ato discriminador, isso que você fez é racismo. Não faça isso. Né? Não é que antes não havia, é que hoje a informação é maior. Então, mais pessoas sabem sobre isso. E, como eu disse, né, para toda ação há uma reação. Então, a gente tem grandes coletivos, grandes youtubers, pesquisadores falando sobre isso nas diferentes mídias sociais. Então, a gente tem uma resposta sobre isso. Tem grupos racistas, tem grupos que fazem propaganda da discriminação, tem grupos que ficam procurando situações e pessoas para jogar o seu ódio, para lançar a sua discriminação. Só que tudo isso é crime, né? É bom lembrar que a internet é um mundo virtual, mas que também é passível de criminalização. Exatamente. Não está escondido, não, né? Não está escondido. Agora, uma coisa legal seria, e claro que a gente sabe que existe, mas num número muito menor, é terem não negros lutando contra o racismo, né? Porque, assim, a gente entende que, às vezes, eu já vi situações assim da pessoa ficar constrangida, mas ela, sou minoria aqui, então não vou nem falar nada, e a pessoa se sente mal.
E eu já vi uma outra pessoa falando, não, você não pode falar assim com ela porque ela é negra, né? Então, assim, essa conscientização tem que ser muito maior, independente da cor da pele de quem esteja junto, né? Sim, exatamente. O problema do racismo não é um problema da população negra. Na verdade, a população negra ela é vítima do racismo e da discriminação. O racismo e a discriminação eles são um problema da sociedade brasileira, né? Das pessoas que compõem a nossa nação. Então, a gente tem que pensar coletivamente. Então, quando uma pessoa que não é negra e vê um ato de racismo, de discriminação, ela deve ter empatia. Ela pode se sentir desconfortável em falar alguma coisa, mas a empatia vai ajudá-la a pensar como aquela pessoa que está sendo discriminada está se sentindo, né? Quão dolorida é aquela discriminação, quão constrangedora é uma situação que separa, que divide, que trata de forma diferenciada, negativamente diferenciada. Né? Então, intervir, chamar a atenção, se mostrar seu desagrado. Às vezes, não é necessário brigar, né? Ter uma situação, e a vias de fato, né? Como Exatamente. se diz. Não é necessário. Aliás, não é isso que nós queremos. Nós queremos mais diálogo e menos discriminação. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar nosso desagrado, né? Você fala, olha, isso aí que você fez não está certo. Vamos trazer constrangimento àquele que discrimina e não àquele que é discriminado. Exatamente. Mas a gente ainda vive num mundo tão complicado, né, Marivânia, que recentemente foi publicada uma reportagem no Fantástico de um rapaz que era branco e se fingiu de negro para conseguir uma vaga no INSS, né? Ou seja, ao nível de absurdo que se chega, né? Mas eu acho que isso é mais do que a complicação do mundo. Isso é um elemento que faz parte das relações sociais, que é a desonestidade. O que ele fez foi um ato desonesto. Tanto foi assim que ele foi exonerado do cargo, né? Ele se beneficiou das cotas raciais, pintou o rosto. É muito absurdo, não é? Pensar que alguém parou para pensar em fazer isso. Eu achei um absurdo. Sim, um absurdo. Mas existem brechas, né, que possibilitam isso. Há queixas, né, de que algumas pessoas burlam as regras e entram nas universidades, concurso público, como foi o caso desse rapaz, e se beneficiam das cotas. Nós devemos acabar com as cotas? Não, nós devemos ser mais rígidos com as regras. As cotas são benefícios para a população negra. Voltando àquilo que eu falava com você no início, né, nós já temos mais de 150 anos de abolição da escravidão. E não houve muito poucas leis para reparação da população negra. Então, as cotas elas são uma forma de reparação. As cotas elas são uma tentativa de proporcionar ascensão social à população negra. Então, elas são necessárias, elas são justas, então, mas elas precisam ser eficientes, né? Burlar, exonerar, como foi o caso desse rapaz. Não sejamos benevolentes com ele, ele foi criminoso. Exatamente, um absurdo, né? Uma outra situação que aconteceu recentemente foi uma garota que estava nas redes sociais e começaram a dizer que ela não era negra porque a pele dela, digamos, não era tão escuro. Mas qual é a medida, né, do quanto tem que ser escuro para ser negro ou não? E aí ela estava dizendo que, na verdade, ela não queria se passar por algo que ela não é, mas ela se considera negra e realmente todas as características de negra, né? Então, assim, as pessoas precisam parar com essa coisa de medida, né? É respeito que tem que ter, não é medida de cor, se é mais clara, se é mais escura, se o cabelo é mais assim ou mais de outro jeito, né? Sim, as pessoas não devem procurar medida, as pessoas devem agir de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas relações, de acordo com o seu conhecimento. Então, se essa moça sempre gostou, sempre conviveu, valoriza, né, a cultura e também se vê como uma pessoa negra e é vista pelos outros como uma pessoa negra, não faço objeção. O problema seria se ela fosse tentar as cotas. Sim, uma coisa errada, né? Sim, exatamente. Né? É um ato criminoso. Mas a afinidade, a proximidade, né? Acho que isso não é problema. Entretanto, há pessoas que querem se beneficiar. Né? Pessoas que querem, por exemplo, hoje em dia existem vários produtos cosméticos voltados para a população negra.
E aí, muitas vezes, quem vai se beneficiar é a modelo com a pele mais clara, com o cabelo mais liso, e vai se intitular negra. Qual o problema disso? Ela coloca para fora do mercado de trabalho pessoas negras. Exatamente. Né? Esse é o problema. Essa é a reclamação, essa é a dor que é sentida pela população negra. Bom, nós temos pouquíssimos espaços. Quando esses espaços aparecem, vem uma pessoa não negra que quer se beneficiar disso. Esse é o problema. Né? Não é que não possamos ser amigos, conviver e ter afinidade, né, e proximidade. Mas a má-fé deve ser coibida. Exatamente. Né? Respeito e empatia, principalmente. Respeito, né? E empatia. Né? Quando as pessoas veem uma mulher, uma pessoa reclamando, poxa, eu fui discriminada, eu entrei numa loja, o segurança quis revistar minha bolsa, só a minha bolsa. Né? E quando eu falo isso, não é um caso isolado, isso acontece de forma recorrente. Um policial parou só a mim, só o meu filho, né? E mais ninguém. Ao invés das pessoas duvidarem, mas o que seu filho estava fazendo? Mas o que você estava na bolsa? É preciso que as pessoas tenham empatia, né? Não duvidar, né? Infelizmente, volto a repetir, a nossa sociedade é uma sociedade marcada pela discriminação. Ela é que tem o racismo na sua estrutura. Então, se alguém está falando sobre isso, provavelmente ela está falando a verdade. Exatamente. Provavelmente ela é vítima. Então, concordo com você, repita as suas palavras. Respeito e empatia. Com certeza, e que isso cresça cada vez mais entre todos, né? Em todos. Muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente.